Fala Belardo, fala Belarda, sejam muito bem-vindos à Semana da Corrida Rápida, que é uma semana onde eu darei 3 aulas. Acabando as aulas, eu já vou deixar claro aqui que eu abrirei 30 vagas para quem quer treinar comigo à distância, com um desconto muito bom para essas 30 pessoas, e serão só 30 vagas. Isso não é marketing, como eu produzo muito conteúdo, o meu trabalho de treinamento à distância tem uma procura muito grande e eu trabalho com turmas fechadas. Então, o que eu vou fazer aqui? Preciso que vocês entrem no grupo do WhatsApp, todos que estão assistindo. Entrem em um dos grupos, é só clicar no link que está na descrição, que eu vou abrir essas vagas dando prioridade para quem está em um dos grupos, tá bom? Quem não quer ser meu aluno e quer assistir o conteúdo, simplesmente consumir esse conteúdo, que é muito bom, porque vai ser um conteúdo muito rico, e eu não pretendo tirar as aulas do ar, pode assistir. Então é isso, eu já deixo claro, porque vocês já sabem que normalmente quando é uma semana de alguma coisa, todo mundo vai vender um produto no fim, e não tem mal nenhum nisso, né, Abelardos? Deixem um joinha no vídeo, que isso é muito importante mesmo. Se inscrevam no canal, vocês que ainda não são inscritos, e eu vou pedir vários comentários aqui no decorrer dessa aula, porque eu preciso que ela chegue a mais pessoas. É uma aula muito interessante e eu garanto que vocês vão gostar. Agora chega de introdução, já dei o recado, curtam aí a vinheta e vamos que vamos, Abelardos e Abelardas. Vamos lá então, Abelardo e Abelarda, segunda aula começando, depois da introdução maravilhosa, depois de vocês curtirem a vinheta, que é mundialmente conhecida essa vinheta, o pessoal fica louco quando toca a musiquinha, isso que ela tem 3 ou 4 segundos, só que anima a turma, tem um fator motivacional ali naquela música. Hoje, nessa segunda aula aqui, eu vou dar alguns exemplos de treinos onde você trabalha limiar de lactato. São alguns exemplos, tá? Lembrando que você tem que aplicar na hora certa, dentro de uma programação, dentro de uma estrutura de treinamento. Não adianta pegar o que eu vou falar aqui no vídeo e do nada, amanhã, sei lá, amanhã é sexta-feira, você acorda, ficou animado com a aula e vai fazer um treino desses. E aí hoje você fez um longão ou fez um treino de tiros, chega lá amanhã, dá tudo errado e fala que foi a aula do Abelardo que fez você fazer isso. Não é assim. Tudo na vida tem um contexto. Você só chega a fazer um treino desse vindo de todo um contexto e tem a hora certa de fazer. Não é do nada, tá bom? Quero que isso aqui fique claro. Quem está começando a treinar agora, eu não aconselho que você faça hoje esse treino, essa semana esse treino. Primeiro, é como eu ressaltei na primeira aula, construa uma base de resistência, faça volume de treinamento. Não se esqueçam que todo treino mais intenso, sem volume, não serve para nada, porque você não suporta a intensidade, nem consegue fazer o treino, na verdade, se você não tem volume nas pernas, tá bom? Quero deixar isso aqui bem claro antes de começar a dar alguns exemplos aqui. Entrando agora nessa parte bem específica, bem principal, eu, Dario Guimarães, o Abelardo, gosto de fazer esse treino de 2 formas. Uma, eu chamo de forma contínua, eu não, né? Tá aí na literatura. Forma contínua, e o outro é uma forma fracionada. Qual a diferença? Contínua, obviamente, não tem pausa. Fracionada, obviamente, como tem frações, tem um estímulo e uma pausa. Porém, isso aqui, essa parte fracionada que eu vou explicar, não é um tiro. Eu não considero como um tiro, tá bom? E eu vou explicar isso aqui detalhadamente. Primeira forma de treinar o seu limiar de lactato. Contínua, forma contínua. Então você vai aquecer, um exemplo aqui clássico, tá? Vai aquecer correndo 2 a 3 quilômetros. Eu acho melhor 3, porque é um treino intenso. Então seu corpo tem que estar quente, não pode ter preguiça de aquecer, senão não sai do lugar, Abelardo. Tem que aquecer bem. Então 3 quilômetros de aquecimento, fez esses 3 quilômetros de aquecimento, faz ali umas 5, 6 retinhas de 100 metros progressivas, onde você começa ela rápido, mas não no limite, e vai aumentando a velocidade de forma progressiva. Então você começa rápido e termina mais rápido, mas não termina no limite.
tá bom? Isso aqui ainda faz parte do aquecimento. Ah, Dario, mas por que eu tenho que fazer a retinha se eu vou cansar na retinha? Não vai. Ela vai avisar o seu corpo que vem algo forte pela frente, vai estimular fibra de velocidade, vai acordar bem o seu corpo. Se você só faz o aquecimento e vai direto para a parte forte, seu corpo ainda está meio preguiçoso. Então é importante essa junção de 3 km de corrida leve, ou 2, de repente, se você for mais iniciante, mais 5 a 6 retas de 100 metros, progressivas. Fez uma reta, descansa uns 40 segundos, faz outra reta. Acabei esse aquecimento, vou direto para a parte principal? Não. Dá uma pausa de uns 5 a 6 minutos, toma uma água, amarra o tênis e na sequência sim, você parte para a parte principal do treino. Parte para parte, olha que frase maravilhosa. E aí pode vir na sua cabeça que esses 5, 6 minutos de pausa vai fazer com que o seu corpo perca o aquecimento, e não perde. Até porque todo mundo que corre sabe que em uma prova oficial, se você não sai na elite, se você sai no modo amador, que é o nosso caso, de 90% das pessoas aqui, você aquece e fica ali no pórtico de largada por uns 10 a 12 minutos, 15 minutos parado. Se você não faz isso, acaba que tem que sair lá atrás. Aí você sai lá atrás, mesmo assim vai levar uns 15 minutos para chegar no pórtico e você fica parado no dia da prova. Então não são 5, 6 minutos pós um aquecimento forte, antes da parte principal do treino, que vão fazer com que você não consiga correr bem e perca esse aquecimento. Isso aí não existe, tá bom? Já tira da cabeça. Então, feito isso, nessa parte aqui que é contínua, você vai fazer ali 8 quilômetros, o primeiro exemplo. Esses 8 quilômetros vão ser ritmados, cerca aí de 70% do seu limite. Eu prefiro por percepção de esforço, ou baseado em um teste de 5 ou 10 km. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Vamos supor que o seu melhor 10 km da vida é para 45 minutos. 45 minutos diz respeito a um pace, né, de 4 minutos e 30. 4 minutos e 30 é o seu limite. Esse treino de limiar, da forma que eu trabalho pelo menos, eu não trabalho nesse limite com os meus alunos. Lembra que eu falei que é para preparar o organismo dele? Então, que ritmo que vai ser, Dario? É um treino de potência aeróbica? Não é, outra coisa aqui, tá? Em média, de 4h30, essa pessoa vai trabalhar ali na casa de 4h40, 4h40 não, 4h50, 4h55, que são 20 a 25 segundos mais lento que o ritmo da melhor prova dela. Levando em conta, pessoal, que isso aqui está sendo feito dentro do que eu estou explicando, vindo de uma base só de rodagem. Essa pessoa do exemplo aqui, dentro desse exemplo que eu estou dando, ela não está fazendo tiros ainda, tá? Ela não está fazendo tiro, ela não está rápida, ela só está com volume no corpo. Por isso que esse treino de limiar é cerca de 20 a 25 segundos mais lento que o ritmo da prova. E aí você pode fazer 8 quilômetros, pode fazer 10, um maratonista pode fazer 15, 20, 25 quilômetros. Vai variar muito de acordo com a prova-alvo da pessoa. Essa é a forma contínua. E eu dei um exemplo bem a grosso modo aqui. Agora, a maneira fracionada, dessa forma fracionada, você consegue trabalhar um pouco mais intenso. Ainda assim, não tão intenso. Quando você aplica essa fracionada, normalmente é para não gerar tanto estresse no seu organismo. Se você pensar que o cara vai correr 10 quilômetros perto do limiar dele ali de lactato, isso cansa de uma forma, gera um determinado cansaço. Se ele pega esse 10 km e divide em dois tiros não, né? Duas partes de 5 km no mesmo pace, ele faz 5 km nesse ritmo, igual eu citei aí o ritmo do exemplo. Feito esses 5, ele dá uma pausinha curtinha, 1 minuto e meio, 2 minutos, e já faz mais 5. Essa pequena pausa ajuda a pessoa a suportar melhor o ritmo e ajuda a não cansar tanto o corpo. Funciona também, tá? Funciona perfeitamente. E aí, obviamente, você vai aquecer também, 3 quilômetros, fazer retas e tudo mais. Então, vou dar alguns exemplos clássicos aqui. Um corredor de 5 km pode fazer um treino de limiar de 3 tiros de 2 quilômetros, ali uns 20 segundos acima do ritmo de prova dele.
Ah, Dario, eu já rodo nesse ritmo. Então seu treino está todo errado, que você tinha que estar rodando mais leve, tá bom? Tem que rodar leve, tem que aprender a rodar leve. Se você está rodando sempre 15, 20 segundos acima do seu melhor ritmo de prova, você está toda hora em zona de limiar de lactato, mexendo em VO2, está uma bagunça o seu treinamento. Então, dentro do exemplo aqui, um corredor de 5 km vai fazer uma sessão clássica de 3 tiros de 2 km, 20 segundos mais lento que o ritmo de prova, pausa de 1 minuto e meio a 2 minutos trotando. Trotando, fez o tiro, trota 2 minutos, já faz outro tiro. Um corredor de 10 km, um exemplo clássico aqui, 4 a 5 tiros de 2 km, mesma coisa, 20 segundos mais lento que o ritmo de prova. Feito isso, pausinha de 2 minutos e meio até 3, levando em conta que são mais tiros. Ou uma pessoa mais condicionada pode manter 1 minuto e meio a 2 minutos trotando, que está de bom tamanho. Um meio maratonista, um corredor de provas de 21 km, um exemplo clássico aqui, são 3 tiros de 4 km, também 20 segundos mais lento que o ritmo que ele pretende correr a prova daqui a alguns meses, que ele vai construir esse resultado no decorrer dos meses, sendo ali uma pausa um pouquinho mais longa, entre 2 minutos e meio a 3 minutos trotando, tá, Abelardo? Tem que ser ativa essa pausa, é melhor uma pausa ativa. Então, 3 tiros de 4.000, ou 4 tiros de 4.000, ou 5 tiros de 3.000 funcionam também. Já um maratonista, um exemplo clássico aqui também, que eu só falo essa palavra agora, são 3 tiros de 5.000 metros. Você pode... Eu tô falando tiro, tem hora que eu falo que não é tiro, mas vamos considerar como tiro a palavra aqui. É que não é tão intenso como um tiro e eu não quero que vocês entendam isso como um tiro, mas deu para entender. Então você vai fazer 3 estímulos, vamos falar assim, de 5 quilômetros, com uma pausinha mais rodada, um pouco mais longa, e pode ser por distância essa pausa, 1 quilômetro de trote, porque o maratonista ele precisa realmente de volume. Então o cara vai pegar e vai fazer ali um tiro de 5 quilômetros, 20 segundos mais lento que o ritmo de prova, feito, ele trota 1 quilômetro. Trotou 1 quilômetro, vai para o segundo tiro e vai para o terceiro tiro depois. Somando mais o aquecimento e a volta calma, dá um volume bom. É um baita de um treino para quem corre maratona. Outro exemplo aqui para quem corre maratona, 5 tiros de 3 quilômetros. Mesma coisa, pausinha trotando 1 quilômetro. Ou, de repente, 6 tiros de 2 km. Vocês têm que levar em conta que o maratonista precisa de tiros mais longos, tá bom? E nessa fase do treinamento, o tiro é cadenciado, é rodadão. É rodadão, é um treino de limiar, que não é tiro, é estímulo, mas ele tem que ser mais rodado. Você não pode fazer um treino desse sentindo que você está correndo a 95% do seu máximo, com o coração saindo pela boca, porque aí está errado. E isso é para ser em outra fase do treinamento. Então assim, ó pessoal, dei alguns exemplos, dei um norte aqui para vocês, tem vários exemplos a serem feitos, tá? Você pode trabalhar dentro de um Fortilec, o limiar? Pode também. Aí você não vai fazer por distância, por tempo. Sei lá, 6 minutos próximo do seu limite por 2 minutos de trote. Basicamente a mesma coisa. Só muda que você não pré-determinou, né, a distância, e a pausa você pré-determinou porque é 2 minutos trotando. Então tem várias formas de fazer. Eu não gosto de fazer isso no Fortilec, não acho legal, tá? Funciona? Funciona, mas eu particularmente não gosto. Eu prefiro a forma contínua para alguns alunos mais avançados em algumas fases e a forma fracionada para quem está começando a fazer esse tipo de treinamento e também para não acumular muito cansaço para o aluno, a pessoa que está numa fase ali onde ela não está tão bem, não está tão em forma, e aí eu fraciono esse treino em várias partes, conforme eu acabei de dar o exemplo aí. Agora, para finalizar essa pequena aula aqui para vocês, quantas vezes na semana você vai fazer esse treinamento? Eu aconselho uma vez só, tá? É um treino bem desgastante, é um treino que demanda tempo, porque o volume dele é grande. Você corre 3 quilômetros antes, corre 3 quilômetros depois. A parte do meio é uma parte mais volumosa, então desgasta bastante o seu corpo, o seu organismo. Na mente, na parte mental, é sofrido, porque são estímulos longos, você fica ali, por mais que não esteja próximo do seu limite, mas não está em um treino confortável. Então isso é muito desgastante. Faz uma vez na semana,
que já está de bom tamanho. Pode ser toda segunda, pode ser toda quarta. Define o dia da semana e faça toda semana, sempre no mesmo dia. Não pegue e faz uma semana na segunda, uma semana na quinta, uma semana no sábado. Tem que ter rotina, Abelardo. Rotina é uma coisa muito importante para o ser humano. Se você não constrói uma rotina de dias de treino específico na sua preparação, você fica totalmente perdido e fica muito aleatório. E aí, como último ponto, por quanto tempo você mantém esse treinamento? Em média, tá? Uma média, varia de pessoa para pessoa, entre 4 a 8 semanas. 4 a 8, 4 a 6, no mínimo 4, no máximo 8. Olha aqui 8, ou assim 8, né? Então, em média de 4 a 8 semanas, tá? Isso não significa que você não vai fazer os outros treinos. Dá para casar uma sessão de limiar com uma sessão de tiros clássica, Dario? Dá sim. Aí você dá um espaçamento, né? Pô, fiz um limiar na segunda, vou fazer uma sessão de tiros na quinta. Nos outros dias eu faço rodagens, tem que rodar também. Não confunda, não ache que só esse treino faz milagre. E é isso, pessoal. Não vou ficar enrolando aqui. Essa foi a segunda aula, uma aula bem completinha, bem enxugada aqui para vocês. Eu já testei vários formatos, eu sei que vocês gostam de aulas assim de 10 a 15 minutos. Funciona, todo mundo curte. E para finalizar ela aqui, antes de finalizar, comentem aqui se vocês já fizeram algum desses treinos, algum ou alguns, é assim que fala, nos comentários. Pô, Dario, eu já fiz o treino que você falou de tiro de 4.000, eu já fiz o fracionado, eu já fiz o contínuo. Comenta aqui, porque aí um vai comentando, o outro também, e aí lendo os comentários a gente cria uma comunidade, um aprende com o outro, e isso é sempre muito importante. Último ponto, entrem no grupo, não se esqueçam, vou abrir vagas amanhã, sexta-feira, serão só 30 vagas, tá? Não é marketing, eu trabalho com um número enxuto de alunos, inclusive quem está entrando em contato no WhatsApp e falando com o Alisson ou com o Carlos que trabalham comigo lá, sabem que as vagas estão fechadas. Então não é balela, tá, pessoal? Você que quer ter a minha orientação, quer que eu monte tudo isso aqui que eu falei de uma forma mais detalhada, precisa entrar no grupo, porque amanhã eu vou liberar essas 30 vagas e costuma preencher muito rápido. Fico feliz com isso, porque é o que sustenta toda a minha criação de conteúdo, minha rotina também, né? Meu ganho, né, Abelardo? Meu ganha-pão. Então é isso, entrem no grupo, o link está aqui na descrição e chega de falar. Até amanhã, que é a nossa terceira e última aula. Deixa o like, compartilha o vídeo se quiser, se inscreve no canal, essas coisas aí. E é nóis, tamo junto, até amanhã.